Olá, sétimo ano! Estou de volta mais uma vez, agora para fazermos as correções das atividades. Vocês conseguiram fazer? Vamos lá para as correções? Então vejam só, na página 6 nós temos o seguinte: vamos ajudar o design no planejamento de um dormitório para um jovem, que respondeu a uma pesquisa numerando os itens abaixo com frações de acordo com seu grau de relevância, sendo o item de maior importância identificado com a menor fração e o item de menor importância identificado com a maior fração. Veja na tabela abaixo a fração que o jovem atribuiu para cada item. Então, temos aqui, 2/3, mesa para estudo, 9/8, videogame, 7/5, espelho, 5/3, cama auxiliar, 1/9, cama, 4/5, televisão, 1/3, guarda-roupa, 5/2, penteadeira, 7/2, nichos para decoração, tá certo? Então, primeira questão, analisando as frações que identificam os itens mesa para estudo e guarda-roupa, pinte as barras abaixo que representam cada fração e complete o espaço ao lado. Então, vejam só, mesa para estudo. Então, mesa para estudo, nós temos aqui, que foi o quê? 2/3. Então, a figura dividida em 3 partes e pintaria apenas 2 delas, tá certo? Guarda-roupa. Guarda-roupa, figura dividida em 3 partes, pinta apenas uma parte dela, tá certo? E nesse caso aqui, para fazer a comparação, quando os denominadores são iguais, então quer dizer que a maior fração é aquela que tem o maior numerador. Logo, 2/3 é maior do que 1/3, ok? Segunda questão, o design inicia o planejamento pelos itens que ocupam maior espaço. Por isso, os itens a serem estudados são cama e guarda-roupa. Há diferentes formas de comparar as frações, 1/9 e 1/3, que identificam esses itens respectivamente. Então, letra A. Acompanhe o passo a passo a seguir para conhecer essas diferentes estratégias. Então, primeira estratégia. Podemos utilizar a representação geométrica com uma mesma unidade, figura de parâmetro. Para isso, pinte as barras abaixo que representam cada fração e complete o espaço ao lado. Então, a cama, que está sendo dividida em 9 partes, tá certo? E, no caso, pinta apenas uma parte, tá certo? Guarda-roupa, que foi dividido em 3 partes, vai pintar apenas uma parte. Então, vocês irão perceber que, nesse caso aqui, 1/3 é maior do que 1/9, porque quando os numeradores são iguais, a maior fração é a que tem o menor denominador, não é verdade? Então, 1/3 é maior do que 1/9, ok? Segunda estratégia. Podemos comparar as frações por meio de frações equivalentes a elas que tenham denominadores iguais, certo? Para isso, complete os espaços indicados abaixo. Então, cama, 1/9. Guarda-roupa, 1/3. Então, eu multipliquei aqui os dois termos da fração por 2. Por que eu multipliquei por 2? Porque eu já tinha aqui o denominador 6. Então, de 3 para 6 é porque multiplicou a fração por 2. Porque 3 vezes 2 é 6. 1 vezes 2, tenho que multiplicar também o numerador. 1 vezes 2, 2, tá certo? Agora, com relação a outra fração. Se eu tenho o numerador 3, é porque multiplicou o numerador por 3. 3 vezes 1, 3. Logo, o denominador também tem que ser multiplicado por 3. 3 vezes 3, 9. Aqui eu tenho frações equivalentes, que nós vimos lá na aula passada. Que frações equivalentes são aquelas frações que se apresentam de formas diferentes, mas elas representam a mesma quantidade, tá certo? Então, aqui, como 3/9 é maior do que 1/9, porque agora percebo que eu fiz isso para quê? Para que essa fração aqui, referente a guarda-roupa, ficasse com o mesmo denominador. Então, quando temos frações com os mesmos denominadores, a maior fração é aquela que tem o maior numerador. Então, aqui nós temos o seguinte: 3/9, comparando essas duas frações com o mesmo denominadores. Então, aqui 3/9 é maior do que 1/9, não é verdade? E nós vimos que 1/3 é equivalente a 3/9. Logo, essas frações elas são iguais. Logo, fazendo a comparação agora, tá certo? As frações que possuem o mesmo numerador, a maior é a que tem o menor denominador. Então, 1/3 é maior do que 1/9, certo? Terceira estratégia. Podemos utilizar a reta numérica como forma de comparar as frações.
Para localizar os pontos que representam as frações na reta, acompanhe o passo a passo a seguir. Em primeiro lugar, divida o intervalo que corresponde à unidade da reta numérica em 3 partes iguais, certo? Então, aqui, nesse caso, só era dividir 1 por 9 e 1 por 3. Então, vocês iriam verificar que quando divide 1 por 9, será um número menor do que dividindo 1 por 3. Por isso que eu coloco primeiro 1 nono, tá certo? Na reta numérica. Então, sabendo que tanto um nono quanto um terço vai estar nesse intervalo de 0 a 1, porque não será nem menor do que 0, nem maior do que 1, tá certo? Então, aqui, utilizando as marcações da divisão, posicione a fração 1 terço na reta numérica. Agora, divida o intervalo que corresponde à unidade da reta numérica em 9 partes iguais. Por último, utilizando as novas marcações da divisão, posicione a fração 1 nono na reta numérica. Como foi colocado aqui, ó, primeiro 1 nono, porque 1 nono é menor do que 1 terço, tá certo? Então, aqui temos que 1 nono e 1 terço, eles vão estar nesse intervalo de 0 a 1, ok? Letra B agora, converse com seu professor e seus colegas sobre a possibilidade de outra estratégia para comparar duas ou mais frações com denominadores diferentes, certo? Então, aqui podemos transformar, tá certo, em número decimal. Como eu tinha falado para vocês, vocês poderiam ter dividido 1 dividido por 9 e logo em seguida 1 dividido por 3. Iriam comparar os números decimais, porque quando vocês dividissem, iria dar um número decimal, que é um número com vírgula, certo? Então, ao realizar a divisão do numerador pelo denominador e comparar os resultados obtidos, certo? Agora, a terceira questão. Uma vez que você já sabe como comparar frações com denominadores diferentes, analise as frações com que o jovem identificou cada item de seu quarto apresentadas na tabela da página 6. Faça as atividades da próxima página para verificar qual é o item mais relevante e o menos relevante no quarto desse jovem. Então, aqui, na letra A, para descobrir os itens mais importantes, posicione as frações que identificam cada item do quarto na reta numérica abaixo. Para isso, utilize uma ou mais estratégias apresentadas na atividade anterior. Então, vocês teriam que pegar todas as frações que estavam sendo apresentadas lá na tabela e posicionar, tá certo? Então, para isso, vocês teriam que dividir, tá bom? Para saber entre que intervalo essa fração ela iria estar, tá certo? Se ela viria primeiro, se ela viria depois de qualquer outra fração. Então, aqui primeiro vocês iriam colocar 1 nono, depois 1 terço, depois 2 terços, 4 quintos. Então, essas frações aqui, elas estão nesse intervalo de 0 a 1. Depois, as frações que estão no intervalo de 1 a 2 são 9 oitavos, 7 quintos. Logo em seguida, a fração que está no intervalo de 2 a 3 é 5 meio. Porque se vocês dividirem 5 dividido por 2 é igual a 2,5, certo? E aqui está nesse intervalo de 3 a 4, é apenas a fração 7 meio. Se dividirem aí 7 dividido por 2, dá o quê? Dá 3,5, tá certo? Então, vocês teriam que fazer essa divisão para saber entre que intervalo essa fração ela iria estar na reta numérica, tá certo? Letra B, compartilhe com seu professor e colegas a estratégia que você utilizou para localizar as frações na reta numérica, tá bom? Então, aí seria uma resposta pessoal, mas a forma mais fácil de vocês fazerem é essa, dividindo o numerador pelo denominador, correto? Letra C, responda. Qual é o item mais relevante nesse projeto e o menos relevante? Então, a cama foi classificada como o item mais importante e os nichos de decoração como os menos relevantes, tá certo? Porque, de acordo com o que foi apresentado no enunciado, disse o seguinte: vamos ajudar o design no planejamento de um dormitório para um jovem que respondeu a uma pesquisa numerando os itens abaixo com frações de acordo com seu grau de relevância, sendo o item de maior importância identificado com a menor fração. Então, se vocês olharem lá na reta numérica, a menor fração é o da cama, tá certo? E sendo o item de maior importância identificado com a menor fração e o item de menor importância identificado com a maior fração. Então, a maior fração aí foi nichos para decoração, tá certo? Por isso que foi respondido aqui dessa forma, tá bom? Aqui temos aqui a fração menor, que se refere à cama. Então, esse item é o de maior relevância e esse aqui, que é a maior fração, é o item de menor relevância. Então, a cama foi classificada como o item mais importante e os nichos de decoração como os menos relevantes. Letra D. Converse com seu professor e seus colegas. Você concorda com a opinião dos jovens sobre a ordem de relevância dos itens de um quarto?
resposta pessoal, tá certo? Então, aí vocês iriam dizer o que é que vocês consideram mais importante ou não, tá certo? Na decoração de um quarto. Então, aqui nós temos o seguinte agora. O design de interiores começa o planejamento do dormitório pela localização das maiores peças que ficam fixas no dormitório, como cama, o guarda-roupa, a bancada. O planejamento é iniciado pelo layout, ou seja, por uma planta baixa do ambiente com os principais móveis que o compõem. Então, para avaliar o espaço livre de circulação e mobilidade. Então, acompanhe as próximas atividades para ajudar no planejamento desse dormitório e veja como os números fracionários podem auxiliá-lo nessa tarefa. Então, agora, para realizar o esboço, o design resolveu utilizar uma malha quadriculada, representando a planta baixa do dormitório, conforme mostra a figura ao lado. Como a cama é a peça mais importante para o jovem, o profissional resolveu identificar o lugar desta peça. Considerando cada quadradinho na malha quadriculada como uma unidade de medida diária, responda às questões que seguem. Quarta questão. O espaço ocupado pela cama corresponde a 32 quadradinhos, conforme mostra a figura abaixo, tá certo? Faça as atividades a seguir para participar do projeto. Letra A. Sabendo que a malha quadriculada acima representa a medida do quarto do jovem, qual é a medida da área que corresponde a esse ambiente? Então, aí vocês teriam que contar, tá certo? Quantos quadradinhos se tem aqui. Então, aqui vocês contariam, bastava contar quanto tem no comprimento, quanto tem aqui, tá certo? Na largura e multiplicaria, tá certo? Então, aí se tem 144 unidades de medidas de área, tá bom? Letra B, pinte de vermelho na malha quadriculada acima a área correspondente à cama, tá certo? Escolha a opção, tá certo? No quarto que o agrega. Lembre-se de que o espaço de abertura da porta deverá ficar livre para a entrada e saída do dormitório. Então, temos aqui a porta livre. Então, aí vocês iriam pintar, no caso, 32 quadradinhos para representar, tá certo? Esse espaço da cama, tá bom? Então, aí vocês iriam escolher em que posição vocês iriam pintar. Pede para pintar de vermelho, eu coloquei aqui de rosa, mas vocês iriam pintar de vermelho, tá bom? Letra C. Antes de continuar o projeto, tá certo? O design precisa saber qual é a relação entre a medida da área que ocupa a cama e a medida da área do dormitório. Para isso, complete os espaços abaixo e descubra essa relação. Então, como a área que corresponde ao quarto é de 144 unidades de medidas de área, tá certo? Então, só 32 corresponde ao quê? Ao espaço da cama. Então, a fração que corresponde a essa situação é 32 e 144 avos, tá certo? Porque 32 é a quantidade que se refere à cama e 144 é o total, tá certo? Quinta questão. Se em um quarto do mesmo tamanho o design tivesse de colocar 5 camas de 32 quadradinhos de área, cada um, isso seria possível? Faça as atividades a seguir para verificar essa situação. Letra A. Quantos quadradinhos representam a medida da área que essas 5 camas ocupam? Então, vocês teriam que fazer o quê? 32 vezes 5, porque cada cama ocupa 32 quadradinhos. Como são 5 camas, 32 vezes 5 é igual a 160 quadrados, tá certo? Ou 160 quadradinhos. Letra B. Qual fração representa a relação entre a medida da área que essas 5 camas ocupam e a medida da área do dormitório de 144 unidades de medida diária? 160 e 144 avos, tá certo? Letra C. Reflita com seu professor e seus colegas se todas as camas fossem colocadas nesse ambiente. Conseguiríamos fazer o esboço desse projeto? Não, porque o quarto é constituído por 144 quadradinhos, certo? E as 5 camas, elas ocupam 160 quadradinhos. Então, não é possível fazer o esboço desse projeto. Quantas unidades de medidas de área as 5 camas ocupam a mais que a medida da área do quarto? É que as 5 camas, elas ocupam 160 unidades de área, ou seja, 16 quadrados a mais que a medida do quarto, tá certo? Então, para saber quanto a mais, se o quarto tem 144 unidades de medida diária e as 5 camas têm 160 unidades de medida diária, então vocês fariam 160 menos 144, que seria igual a 16 quadrados a mais, tá certo? Letra D. De acordo com as informações do quadro Saiba Mais, complete a sentença abaixo.
A fração que representa a relação entre a medida da área que ocupa as 5 camas e a medida da área do dormitório é 160, 144 avos, tá certo? Isso referente às 5 camas. Essa fração indica que a medida da área ocupada é maior que o inteiro em 16 unidades de medida diária. É isso? Ela é 16 unidades a mais, tá certo? Essa fração pode ser representada por um inteiro, não é verdade? E 16 unidades desse inteiro. Porque quando eu fiz aqui a subtração de 160 por 144, eu percebi que ela é 16 unidades a mais. Então, ela será um inteiro e 16 unidades desse inteiro, tá certo? Então, podemos representá-la como um inteiro, 16, 144 avos. Temos aqui um número misto, que é constituído de uma parte inteira e uma parte fracionária, tá certo? Então, agora temos assim. De acordo com a pesquisa realizada pelo jovem, para o design, um armário e a bancada são os outros itens mais importantes no quarto. E por este motivo, o esboço deve conter essas peças. Veja no desenho ao lado o esboço do quarto e onde foi posicionada a cama. Lembre-se de que cada quadradinho da malha quadriculada representa uma unidade de medida de área. Então, a cama que já havia sido construída anteriormente, tá certo? Está aqui. Então, sexta questão. Observe nas imagens abaixo as representações das áreas que ocupam cada um desses móveis. Faça as atividades a seguir para verificar o melhor lugar no quarto para posicioná-los. Temos aí o guarda-roupa e a bancada de estudo, tá certo? Então, aqui, letra A. Complete o parágrafo destacado de acordo com as representações acima do guarda-roupa e da bancada escolhidos pelo jovem. Então, o guarda-roupa ocupa uma área correspondente a, guarda-roupa, se vocês contarem aqui, vai ter o quê? 16 quadradinhos da área total do quarto. Já a bancada ocupa uma área correspondente a 12. Se vocês contarem aqui, existe 12 quadradinhos da área total do quarto, tá certo? Letra B. Volte a malha quadriculada, que representa o esboço do projeto, e posicione o guarda-roupa e a bancada. Lembre-se da mobilidade e circulação necessária do ambiente. Então, aqui, tá certo? Eu coloquei o guarda-roupa e aqui eu coloquei a bancada de estudo, tá certo? Letra C. Sabendo que um armário com essa dimensão tem 4 módulos, partes inteiras, e que o jovem pretende colocar suas 100 peças de roupas nesses módulos, preencha os espaços abaixo e encontre a quantidade de peças de roupa que, tá certo, o jovem terá de colocar em cada módulo. Então, são 4 módulos, onde dentro desses 4 módulos terá que ser colocado as 100 peças. Então, serão as 100 peças dividido por 4, dividido pelos 4 módulos, tá certo? Então, aqui, ó, quantidade de peças, 100, quantidade de módulos, 4. 100 dividido por 4, 100 quartos, é igual a 25. Logo, o jovem irá colocar 25 peças por módulo, ok? Letra D. Analisando a quantidade de peças de roupa que o jovem terá de colocar em cada módulo e sabendo que o recomendado pelo fabricante do guarda-roupa é que sejam colocados no máximo 20 peças, ele está colocando aí 25 de roupa por módulo, responda: a quantidade de módulos do guarda-roupa é suficiente para guardar todas as peças do jovem? O que você faria se estivesse no lugar desse rapaz? Então, aí, tá certo? A quantidade de módulos do guarda-roupa, ela não é suficiente, tá certo? Então, vocês iriam colocar aí o que vocês fariam. Ou vocês iriam doar, tá certo? Algumas peças de roupas, ou iriam colocar em um outro ambiente. Então, aí é uma resposta pessoal, tá certo? Então, agora, vamos verificar sua compreensão. Sétima questão. Ainda projetando o quarto, o design recebeu a informação de que teria de acrescentar no quarto uma mesa de computador, cuja medida é 10 unidades de medida diária. Então, qual fração representa a medida da área ocupada pela mesa em relação à área total do dormitório? Então, seria 10, 144 avos, porque sabemos que a unidade de medida diária do quarto é de 144, tá certo? E no caso desses 144, irá usar 10 para poder colocar, tá certo? Essa mesa, tá bom? Então, a fração seria 10, 144 avos. Oitava questão. O design fez um excelente trabalho no quarto e assim foi contratado para realizar o projeto do restante da casa. Sabendo que a área interna da casa ela corresponde a 1.225 unidades de medidas de área,
Então, resolva as atividades a seguir. Letra A. Escreva a fração que expressa a área total da residência em relação à área do dormitório do jovem. Veja só, que primeiramente é a área total da residência. Qual é a área total da residência? 1.225, tá certo? Em relação à área do dormitório. Então, 1.225 falou primeiro, então será o numerador. E 144, que é a área do dormitório, será o denominador. Então, a fração será 1.225, 144 avos. Aqui eu tenho uma fração imprópria, porque o numerador é maior do que o denominador, certo? Letra B. Reescreva a fração do item anterior em forma de número misto. Então, como se lê esse número misto? Então, como nós vimos na aula passada e vimos também hoje, que número misto ele é constituído por uma parte inteira e uma parte fracionária. Então, quando se tem uma fração imprópria, para se transformar para um número misto, basta dividir o numerador pelo denominador, onde o quociente, que é o resultado dessa divisão, será a parte inteira, no caso a parte inteira foi 8, o resto, tá certo, dessa divisão será o numerador e o denominador irá repetir. Então, ficará o quê? 8 inteiros e 73, 144 avos, tá certo? 8 inteiros e 73, 144 avos, ok? Nona questão. Para elaborar o projeto de um ambiente, o design precisa resolver algumas situações envolvendo frações. Então, resolva cada uma delas a seguir. Então, letra A. Considerando que o ambiente a ser planejado tenha 208 metros quadrados e que dentro desse ambiente há cômodos com 30 metros quadrados, 28 metros quadrados, 10 metros quadrados e 21 metros quadrados. Determine a fração que representa a medida do espaço total ocupado pelos cômodos em relação à medida do espaço do ambiente. Então, aí vocês teriam que somar todos esses cômodos, tá certo? Então, somando 30 metros quadrados, mais 28 metros quadrados, mais 10 metros quadrados, mais 21 metros quadrados. Então, seria igual a 89 metros quadrados, que serão ocupados dentro desse espaço de 208 metros quadrados. Logo, a fração que representa essa situação seria 89,208 avos. Então, o espaço total ocupado pelos cômodos é de 89 metros quadrados e o ambiente tem 208 metros quadrados. Dessa forma, a fração que representa é 89, tá certo? 208 avos. Letra B. De acordo com a resposta obtida no item anterior, qual é a fração que representa a medida do espaço livre que não está separado em cômodos em relação à medida do espaço? Sabemos que o espaço tem o quê? 208 metros quadrados será o denominador. Se vocês efetuarem aí a subtração, 208 menos 89, então se tem uma área livre de 119. Logo, a fração que representa essa situação seria 119, tá certo? 208 avos, ok? Na letra C, o design terá de representar a escrita por extenso de cada uma das frações. Então, escreva-as para ajudá-lo a preencher seu formulário. Então, aqui nós tínhamos o que nessa primeira fração? 89,208 avos. E na segunda fração, 119,208 avos, certo? Então, meus amores, essa foi a nossa correção de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, estejam me procurando lá no direct a partir das 3 horas, tá certo? Agora, não se esqueçam de tirarem fotos dessas atividades que vocês realizaram, tá certo? Tanto do que vocês colocaram no caderno, quanto do que vocês fizeram no livro. Tirem fotos e mandem lá no meu direct para eu estar anotando a participação de vocês, tá certo? Então, um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Estou lá aguardando vocês, hein? Para mostrar lá o código de presença e mostrar as atividades, tá bom? Um beijão para todos vocês. Tchau, tchau. Tenham uma abençoada semana.